A noite de terror que abalou Diamantina. Chamo-me Lucas, embora esse não seja meu verdadeiro nome. Os nomes foram alterados aqui, uma precaução para preservar aqueles que se perderam na noite mais aterrorizante de nossas vidas. Agora, aos 49 anos, após ter minha juventude consumida pelas sombras de uma cela, decidi compartilhar nossa história. Tudo começou em uma noite aparentemente comum em Diamantina, uma cidade repleta de lendas que ecoam pelas suas ruas históricas, alimentando a imaginação de jovens aventureiros como eu e meus amigos, Mateus, João, Gabriel e Tiago. Éramos inseparáveis, unidos pelo tédio da vida no interior e pela sede de algo que nos fizesse sentir vivos, além dos limites das histórias que nossos pais contavam. Foi em uma dessas tardes abafadas, enquanto o sol se punha, pintando o céu de tons alaranjados e roxos, que o desafio foi lançado. Passaríamos uma noite no cemitério local, um lugar cercado por histórias de aparições fantasmagóricas e sons inexplicáveis após o anoitecer. A ideia surgiu entre risos e desafios, mas a decisão foi selada com um pacto de coragem e curiosidade juvenil. Preparamos nossas mochilas sob o manto da noite, armados com lanternas que mal conseguiam furar a escuridão, câmeras para capturar o que esperávamos ser apenas brincadeiras entre amigos e, claro, provisões que nos garantiriam energia para enfrentar a noite. O ar fresco da noite acariciava nossos rostos com uma brisa que trazia consigo sussurros dos antigos, enquanto nos aventurávamos em direção ao cemitério, guiados pela excitação e pelo mistério do desconhecido. À medida que nos aproximávamos, a silhueta do cemitério emergia, delineada pela lua cheia que reinava no céu, um farol para os corajosos, ou tolos, que ousavam desafiar a noite. Os portões de ferro trabalhado, enferrujados pelo tempo, rangeram em protesto à nossa entrada, como se a própria terra nos avisasse para recuarmos. Mas, movidos pela adrenalina e pelo desejo de provar nossa bravura, adentramos o domínio dos mortos. O cemitério de Diamantina era um campo vasto de histórias esquecidas, onde cada lápide contava um capítulo daqueles que ali repousavam. A lua iluminava caminhos de pedra entre túmulos antigos e mausoléus decadentes, criando sombras que dançavam ao capricho do vento, transformando cada momento em uma pintura viva de luz e escuridão. O som dos nossos passos em cascalho quebrava o silêncio sepulcral, ecoando entre os monumentos à mortalidade. Nossas risadas e provocações iniciais deram lugar a um silêncio respeitoso, talvez até temeroso, à medida que a realidade do lugar e o peso da noite se impunham sobre nós. A brisa se tornou um sussurro frio, carregando consigo odores de terra e morte, um lembrete pungente da finitude da vida. E foi então, enquanto explorávamos o coração desse santuário silencioso, que um barulho estranho capturou nossa atenção, um som que não pertencia ao mundo dos vivos. Esse foi o início de nossa jornada pelo desconhecido, um caminho que nos levaria a confrontar horrores que desafiavam nossa compreensão e testariam os limites de nossa sanidade. Naquela noite, no cemitério de Diamantina, descobriríamos que algumas portas, uma vez abertas, jamais poderiam ser fechadas. Seja bem-vindo ao canal Contos da Escuridão. Obrigado por assistir a este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Se gostar, lembre-se de deixar o like. Vou deixar na descrição o link para o livro Ninguém Vai Te Ouvir Gritar, de Mark Miller. Este livro de terror está muito bem avaliado na Amazon, vale a pena dar uma olhada. Muito obrigado por comprar pelo link, porque você ajuda na manutenção do canal. Naquela noite, sob o manto de um céu sem estrelas, apenas a lua cheia ousava testemunhar nossas ações. O ar frio de Diamantina parecia cortar mais fundo à medida que avançávamos pelo cemitério, e a sensação de isolamento da civilização se tornava cada vez mais palpável. O silêncio era tão denso que cada som se destacava, amplificado pela quietude que nos cercava. Nós, 5 amigos unidos pelo desejo de desafiar nossos próprios limites, encontrávamos-nos agora em um território que instintivamente sabíamos não pertencer aos vivos. Mateus, sempre o mais corajoso, caminhava à frente, sua lanterna dançando sombras grotescas nas lápides milenares. João, com sua risada nervosa, tentava aliviar a tensão, mas o som parecia fora de lugar ali. Gabriel, o cético, murmurava sobre lógica e razão, embora sua voz denunciasse um traço de dúvida.
Tiago, o mais quieto, movia-se com uma cautela que sugeria uma profunda ansiedade. E eu, Lucas, encontrava-me dividido entre a adrenalina da aventura e um crescente sentimento de apreensão. A certa altura, a brisa noturna trouxe um cheiro adocicado e pútrido, uma mistura de terra molhada, folhas em decomposição e algo mais, algo inquietantemente orgânico. Esse odor parecia se enraizar na atmosfera, tornando difícil respirar sem sentir o gosto da morte em nossas bocas. Foi então que ouvimos o primeiro som em comum, um arrastar suave, como se algo ou alguém raspasse pedras e terra. Paramos todos, corações acelerados, tentando discernir a direção daquele som. João brincou, numa tentativa falha de dissipar o medo, que talvez fossem apenas os mortos remexendo-se em seus túmulos. Nenhum de nós riu. Decidimos seguir em frente, guiados por uma mistura de curiosidade e um desafio tácito à coragem que cada um de nós alegava possuir. À medida que nos aproximávamos da origem do som, percebemos que emanava da seção mais antiga do cemitério, onde os túmulos eram marcados por estátuas angélicas de olhares vazios e mausoléus que pareciam guardar segredos obscuros. As sombras se contorciam a cada passo que dávamos, distorcidas pela luz da nossa lanterna, transformando anjos em demônios e cruzes em símbolos de tormento. Cada sombra parecia se mover independentemente, como se fossem entidades zombeteiras, dançando ao redor de nossa intrusão. Quando finalmente chegamos à fonte do som, nosso sangue gelou. Diante de nós, um grupo encapuzado, iluminado por velas que não piscavam nem na mais leve brisa, estava reunido ao redor de uma sepultura aberta. Sua atenção estava voltada para o que parecia ser um ritual, com símbolos estranhos desenhados no chão e cânticos em uma língua que não reconhecíamos. A visão era tão surreal, tão visceralmente perturbadora, que por um momento, ficamos paralisados, incapazes de processar o que nossos olhos viam. Estávamos presos entre a incredulidade e o horror, observando, da escuridão, o desenrolar de uma cena que desafiava nossa compreensão do mundo. Essa pausa na realidade foi abruptamente interrompida quando percebemos que o grupo havia notado nossa presença. Seus cânticos cessaram, e o silêncio que se seguiu foi mais aterrorizante do que qualquer som que a noite tivesse produzido. Foi nesse momento, sob o olhar de figuras ocultas pela noite e pelo propósito nefasto de seus atos, que a verdadeira natureza do terror se revelou a nós. E a compreensão de que havíamos ido longe demais, de que havíamos despertado algo que deveria ter permanecido escondido, começou a se enraizar em nossas almas. A noite havia se transformado em um véu de terror e mistério tão denso que parecia sufocar. Eu, Lucas, juntamente com meus amigos Mateus, João, Gabriel e Tiago, encontrávamos-nos inadvertidamente presos na borda de um abismo desconhecido. O grupo encapuzado havia nos percebido, e naquele momento, um medo primordial se enraizou em nossos corações. Estávamos paralisados, escondidos na escuridão, observando-os enquanto eles, por sua vez, pareciam nos avaliar, uma quietude sinistra pairando no ar. Aqueles homens e mulheres encapuzados voltaram-se lentamente para a sepultura aberta, continuando seu ritual. Nossas mentes, tomadas pelo pânico, lutavam para processar a cena à nossa frente. Eles começaram a entoar novamente, suas vozes se elevando em uma cadência que era tanto hipnótica quanto aterradora. O som parecia se entrelaçar com a brisa da noite, carregando uma energia que arrepiava a pele e gelava a alma. Um deles, aparentemente o líder, segurava um artefato que brilhava com uma luz não natural, iluminando seu rosto sob o capuz. Seus olhos brilhavam com uma fervorosa loucura, refletindo uma devoção a algo inominável. Ele começou a falar em um idioma desconhecido, sua voz crescendo em fervor. Os outros membros do grupo respondiam em uníssono, criando um coro que parecia invocar as sombras ao redor. E então, o impensável aconteceu. Do solo da sepultura aberta, uma mão pálida e desfigurada emergiu, arranhando o ar como se buscasse algo para se agarrar. Meu coração parecia querer escapar do peito, e ouvi Tiago soltar um grito abafado de terror. A mão foi seguida por um corpo que se ergueu lentamente, os olhos vazios e a pele marcada pelos sinais da morte. Era o cadáver que havia sido desenterrado, agora inexplicavelmente reanimado, movendo-se com uma lentidão torturante. O líder do grupo proferiu um comando, e o cadáver virou-se em nossa direção,
como se fosse capaz de nos ver apesar da escuridão que nos escondia. Um frio indescritível se espalhou pelo ar, e senti como se a morte estivesse nos observando, pesando nossas almas. Em um ato de desespero ou loucura, Mateus decidiu que deveríamos correr. Agora, ele sussurrou, sua voz trêmula com urgência. Mas antes que pudéssemos nos mover, o grupo encapuzado completou seu ritual com um último grito ensurdecedor que ecoou pelo cemitério, liberando uma onda de energia escura que nos fez tropeçar e cair. Quando nos levantamos, o grupo havia desaparecido, como se engolido pela terra, deixando para trás apenas o cadáver reanimado, que agora avançava em nossa direção com uma determinação sobrenatural. Estávamos sozinhos com essa abominação, uma criatura que desafiava a própria natureza da vida e da morte. Foi então que a perseguição começou. Corremos através do cemitério, nossos passos ecoando desesperadamente contra o solo sagrado, enquanto o cadáver nos seguia, incansável e implacável. Cada olhar para trás revelava sua figura horrível se aproximando, uma visão que alimentava nosso pavor e impulsionava nossas pernas além dos limites da exaustão. Nessa noite, o cemitério de Diamantina tornou-se um labirinto de terror do qual lutávamos para escapar, cada sombra uma ameaça, cada sussurro do vento uma sentença de morte. E em nosso coração, a terrível compreensão de que algo havia sido desencadeado, algo que não deveria existir no mundo dos vivos. A perseguição na escuridão do cemitério de Diamantina se desenrolava como um pesadelo do qual não conseguíamos acordar. O ar estava saturado de medo, e cada sombra parecia esconder horrores inimagináveis. A criatura que nos seguia, um cadáver reanimado pela magia negra, movia-se com uma tenacidade sobrenatural. Seus movimentos eram desajeitados, mas implacáveis, uma paródia grotesca da vida que insistia em nos caçar. Mateus foi o primeiro a cair. Ele tropeçou em uma raiz exposta, um erro fatal que selou seu destino. O cadáver o alcançou em segundos, seus dedos pálidos e desfigurados agarrando o tornozelo de Mateus com uma força surpreendente. Mateus gritou, um som agudo de terror e dor que ecoou pelo cemitério. Nós hesitamos, divididos entre o instinto de ajudar nosso amigo e a terrível certeza de que qualquer tentativa seria inútil. O cadáver arrastou Mateus para a escuridão, deixando para trás apenas ecos de seus gritos desesperados. Nós corremos, lágrimas de horror e impotência misturadas à chuva fria que começava a cair. João foi o próximo. Em um ato de desespero, ele tentou confrontar a criatura, acreditando que poderia atrasá-lo o suficiente para que o resto de nós escapasse. Ele pegou uma pedra do chão e, com um grito desafiador, lançou-a contra o cadáver. Por um momento, acreditamos que ele havia conseguido, pois a pedra atingiu a criatura com um som oco. Mas então, com uma velocidade perturbadora, o cadáver se virou para João, avançando com passos rápidos e decididos. João tentou correr, mas era tarde demais. A criatura o agarrou pelo braço, puxando-o para si. Os gritos de João se juntaram aos de Mateus na sinfonia de terror que agora dominava o cemitério. Gabriel, sempre o mais racional entre nós, tentou encontrar uma saída lógica, sugerindo que nos separássemos na esperança de que pelo menos um de nós conseguisse escapar. Ele escolheu o caminho mais escuro, correndo em direção a um mausoléu antigo, acreditando que poderia se esconder lá. Por um momento, parecia que ele tinha razão. Nós o perdemos de vista, e o cadáver pareceu confuso, dividido entre seguir Gabriel ou continuar nos perseguindo. Mas a escolha de Gabriel se revelou um erro. O mausoléu não ofereceu o esconderijo que ele esperava. Ouvimos seu grito abafado, seguido pelo som de algo sendo arrastado pelo chão de pedra. Quando passamos pelo mausoléu momentos depois, vimos apenas a porta entreaberta, balançando levemente ao vento, um testemunho mudo do destino de Gabriel. Tiago, o mais jovem e inocente entre nós, foi o último a ser pego. Ele correu sem olhar para trás, movido pelo puro instinto de sobrevivência. Por um tempo, pensei que ele conseguiria escapar, sua juventude e agilidade pareciam ser sua salvação. Mas a exaustão e o medo finalmente o venceram. Ele tropeçou em uma tumba baixa, caindo de bruços no chão frio. O cadáver o alcançou rapidamente, suas mãos mortas envolvendo o pescoço de Tiago em um aperto fatal.
O som da luta de Tiago por ar foi o último que ouvi antes de me afastar, correndo cegamente na noite, sozinho, chorando por meus amigos. Agora restava apenas eu, Lucas, correndo desesperadamente pela minha vida, o som dos meus passos um constante lembrete de que o cadáver reanimado ainda estava atrás de mim, sedento pela última vida que lhe escapava. Quando os primeiros raios de sol cortaram a escuridão, trazendo consigo a promessa de um novo dia, eu, Lucas, me vi sozinho, ofegante e à beira da exaustão, no cemitério de Diamantina. A criatura que havia reanimado naquela noite infernal e ceifado a vida de meus amigos caiu inerte aos meus pés, tão repentinamente quanto havia se erguido. A luz do amanhecer, ao invés de trazer alívio, apenas iluminou o palco de um pesadelo do qual eu era o único espectador restante. Antes que eu pudesse processar o alívio de minha própria sobrevivência, o som de sirenes rasgou o silêncio matinal. A polícia, alertada por moradores locais que haviam ouvido os gritos e confundido nossa terrível provação com arruaças juvenis, chegou ao cemitério. O que eles encontraram foi uma cena de horror absoluto: 4 jovens mortos, um cadáver profanado que parecia ter sido o epicentro de um ritual macabro, e eu, incapaz de fornecer uma explicação que pudesse ser encaixada na lógica do mundo real. Fui imediatamente detido, minhas roupas manchadas de terra e sangue servindo como um silencioso testemunho contra mim. No caos que se seguiu, minha verdade, a verdadeira história do que havia acontecido naquela noite fatídica, foi sepultada sob camadas de descrença e acusações. A comunidade estava ávida por justiça, ou talvez apenas por uma resposta que pudesse fazer sentido na ordem natural das coisas. Eu era a resposta mais conveniente. Durante o julgamento, a acusação pintou um quadro de mim que eu mal reconhecia, um líder de um culto de magia negra, responsável por sacrifícios humanos e profanação de túmulos em rituais nefastos. As evidências, tão circunstanciais quanto eram, pareciam incontestáveis aos olhos do tribunal, sedento por justiça. Fui condenado a 139 anos de prisão, uma sentença que ressoava não apenas com o peso do castigo legal, mas com o eco de um pesadelo do qual não havia despertar. Os anos que se seguiram na prisão foram marcados por uma solidão esmagadora e um desespero silencioso. A verdade sobre aquela noite permaneceu trancada dentro de mim, uma chama solitária de realidade em um mundo que escolheu acreditar em sua própria versão dos fatos. Cada dia era uma lembrança constante daquilo que havia sido arrancado de mim, minha juventude, meus amigos, minha liberdade. Após cumprir 30 anos em regime fechado, o máximo permitido pela legislação brasileira, sem direito à progressão de pena devido ao acúmulo das condenações, fui finalmente solto. O mundo aqui fora mudou muito, mas eu permaneço assombrado pelas sombras do passado, um homem marcado por acusações e pelo estigma de crimes que não cometi. Eu já me cansei de ouvir dos pais dos meus amigos que não terei descanso, que nunca serei feliz pelo que fiz. Já escutei me amaldiçoarem das piores maneiras. Mas, eu não os culpo por nada, porque na ótica deles e diante das supostas provas que não tenho como negar, eles estão certos. Só eu sei o que de fato aconteceu. Agora, com 49 anos, escrevo esta história não em busca de redenção ou simpatia, mas como um aviso. Naquele cemitério de Diamantina, algo muito além da compreensão humana foi despertado naquela noite. Eu sou o último remanescente, o único testemunho vivo de horrores que desafiam a realidade. Mas, quem vai acreditar em mim? Minha esperança, tênue como é que talvez, ao compartilhar minha história, eu possa finalmente encontrar algum tipo de paz, ou talvez alertar outros sobre os perigos que se escondem na busca pelo desconhecido. Porque há coisas neste mundo, escondidas nas sombras e nos cantos esquecidos, que é melhor serem deixadas intocadas, sob pena de desencadear horrores indescritíveis. Ficamos por aqui no vídeo de hoje. Se você gostou, lembre-se de deixar o like e um comentário, porque isso me incentiva a trazer mais contos de terror assustadores para você. Continue comigo em mais histórias assustadoras. Basta clicar em um dos 2 vídeos que estão aparecendo para você agora. Te vejo lá dentro, se você tiver coragem.